Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo com vocês? Sob controle? Bom mesmo? Bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha, como é que foi a nossa avaliação ontem? Quem achou fácil, me dá um joinha aí, por favor. Quem achou difícil, manda uma palminha. Ou se tiver uma opinião intermediária, pode expressar também pelo chat. Tava de boa? Eu estou vendo aqui muitos joinhas na minha tela, então significa que a maioria achou tranquilo. Eu peguei bem leve mesmo nessa avaliação, bem tranquila, sem segredo. Mas todas as questões foram retiradas de vestibulares, tá? Só que eu peguei questões mais leves. Fui gente boa com vocês. Então estou esperando excelentes notas. Viu, galera? Fala amém. Bom, galerinha, para dar continuidade ao nosso conteúdo, segundo as minhas anotações, a gente terminou a última aula falando da Revolução de 30. Confere aí, Karen, minha secretária. Finalizamos a Revolução de 30 na última aula. Então, nós vamos começar a Era Vargas agora. Beleza? Povo, gosto sempre de comentar aqui no terceiro ano sobre a questão dos assuntos mais cobrados no Enem, até para direcionar os seus estudos, né? Não dá para você estudar tudo de maneira aprofundada, não tem nem tempo para isso. Então é importante que você se concentre naqueles assuntos que são mais recorrentes, ou seja, que mais caem. E no caso da prova de Ciências Humanas, especificamente na parte de História, Era Vargas também está no top 5. Então, dos 3 últimos assuntos que nós vimos, segundo reinado, aí vem a República Velha e agora Era Vargas, esses 3 estão ali no top 5 do Enem, tá? A República Oligárquica, ela ficou em terceiro lugar, o segundo reinado em quarto e a Era Vargas em quinto. Então, são assuntos muito frequentes, muito recorrentes. Era Vargas praticamente todo ano cai no Enem, até porque é um dos períodos mais importantes da nossa história. Então, vamos aprofundar bastante o estudo sobre esse tema. Beleza? Compartilhar aqui a tela com vocês. Esse material vai ser postado no site, tá? Para vocês. Fiquem tranquilos, como sempre. Hoje começamos, então, como eu já havia dito, esse período importantíssimo na nossa história, a Era Vargas. Período que se estende de 1930, ano em que ocorreu essa revolução barra golpe que levou Getúlio ao poder, e se estende até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial. Então serão aí, mais de 15 anos consecutivos no poder. Tá aqui a fotinha do Getúlio e aquela frasezinha que você já deve ter ouvido eu falar sobre ele, né? Ele era um velhinho tarado, tarado pelo poder. Getúlio fazia tudo pelo poder. E aí, antes de começarmos, eu queria perguntar para vocês por que será que esse período recebeu a denominação de Era Vargas? Por que não chamaram só período ou só governo Vargas, hein? Por que esse nome Era com E maiúsculo? Ótimo, muito bem. Júlia Canuto, muito bem. Neves. Tem a ver com a extensão, mas não só com isso, porque houve eras menores do que 15 anos. Além de ser um período extenso, é um período de grande relevância histórica. Como eu disse, um dos mais importantes da história do Brasil. Muitas mudanças, muitas transformações vão ocorrer nessa época. Daí a denominação Era, com E maiúsculo. Um período extenso
e de grande importância histórica, tá? Não vai falar igual um aluno meu disse uma vez, eu estava dando essa aula, nunca esqueci disso. Eu perguntei, né, eu sempre faço a pergunta, por que era Vargas? Ele levantou a mão e falou assim, professor, eu sei. Senti confiança, né? Senti firmeza. Então, manda. Era porque já foi, não é mais. Por isso, era Vargas. Aí eu fiquei meio sem resposta na hora, né? Mas enfim, valeu o senso de humor dele. Galerinha, esse período, ele tem uma subdivisão. São 3 fases de governo. O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. E a gente vai estudar cada uma dessas fases, claro. Começamos aqui, pela primeira delas, o governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Isso aqui já começa a provar a frase de abertura, né, do assunto. Só o governo provisório de Getúlio já durou 4 anos. Imagina se fosse definitivo, hein? Só o governo provisório dele durou 4 anos. Isso já prova que ele gostava muito do poder. Mas por que essa denominação de governo provisório, professor? Simples. Vamos ver se vocês lembram da última aula. Nas eleições de 1930, eleições para presidente, oficialmente, Getúlio venceu ou perdeu? Oficialmente. Oficialmente, Getúlio venceu ou perdeu as eleições? Perdeu, né? Quem foi o candidato vitorioso oficialmente foi o paulista Júlio Prestes, apoiado pelo então presidente Washington Luiz. Vargas tinha perdido as eleições, mas aí o seu grupo, chamado Aliança Liberal, não aceitou o resultado, até porque rolou aquele assassinato, lembra do conterrâneo da Nicole, do João Pessoa? E aí o seu grupo, Aliança Liberal, com apoio militar do movimento tenentista, foi lá e tomou o poder. Eles impediram a posse de Júlio Prestes, que era o candidato vitorioso, e nomearam Getúlio Vargas presidente, em 24 de outubro de 1930. Portanto, ele estava provisoriamente na presidência, só até a elaboração de uma nova Constituição. O problema é que essa nova Constituição vai demorar demais. Ela só vai ficar pronta em 1934. Enquanto isso, Getúlio vai ficar no poder. E isso foi de propósito, inclusive, essa enrolação para fazer a nova Constituição. Tá? Então, repito. Por que o nome governo provisório? Porque Vargas tinha perdido as eleições de 1930. Ele estava provisoriamente no cargo de presidente só até a elaboração de uma nova Constituição. Beleza? E qual vai ser a sua primeira atitude ao assumir esse cargo, hein? Ao assumir o poder? Vargas vai fortalecer o seu próprio poder, a sua própria autoridade. Está aqui, ó, o fortalecimento do poder do presidente. Durante esse período, de 30 a 34, o Congresso foi mantido fechado. E Vargas vai governar por meio de decretos-leis. Olha esse nome aqui, turma. Decretos-leis. Alguém tem noção do que seria isso, um decreto-lei? Alguém poderia me explicar? Vai pela lógica. O que seria um decreto-lei? É um decreto do presidente que já tem valor de lei automaticamente. O presidente decreta e já vira lei. Não passa por uma votação no Congresso, até porque eu falei para você que o Congresso está fechado, certo? Então, na sua opinião, agora eu quero a opinião de vocês, sem medo de errar. Um decreto-lei, ele é uma medida democrática ou autoritária? O que vocês acham? Autoritária. Muito bem, ótimo. Valeu, Patrícia, pela participação aí. Super autoritária, né? Hoje em dia, se o presidente da República quiser propor um projeto de lei, ele pode. Ah, professor, mas o presidente ele representa o poder executivo. Tá, mas ele pode propor projeto de lei.
Só que esse projeto de lei vai ter que passar por uma votação na Câmara e no Senado para ser aprovado. O decreto-lei não, o presidente decretou e já virou lei automaticamente. Então aqui Getúlio já mostrava uma das suas características muito fortes, por sinal, muito marcantes. O seu autoritarismo político. Vargas era sim um político autoritário e ele mostrou esse seu traço logo na primeira fase de governo, tá certo? Outra atitude que ele tomou para fortalecer o seu próprio poder, sua própria autoridade, foi nomear interventores para os estados. Olha a palavra, nomeação, não teve eleição. Foi nomeação. Vargas vai escolher interventores que seriam governadores para os estados. Ele vai retirar do poder as antigas oligarquias. Lembra aquelas oligarquias da República Velha, da Primeira República? E vai colocar no poder homens de sua confiança. Eu vou citar aqui o maior exemplo que é relacionado à nossa história. Quero todo mundo me responder nessa, hein? Qual era a oligarquia que comandava o estado de Goiás, a política goiana, até a década de 1930, até o ano de 1930, melhor dizendo? Acaiado? Isso, muito bem, parabéns. A família Caiado, a oligarquia Caiado. Ela será retirada do poder, aqui ó, na Revolução de 30 mesmo. E Getúlio vai nomear como interventor de Goiás o seu maior aliado político, aqui em terras goianas. O cara que vai construir a nossa cidade, inclusive. De quem que eu estou falando mesmo, gente? Pedro Ludovico Teixeira? Exatamente. Patrícia está acertando todos, como sempre, hein? Valeu, Patrícia. Tá aqui o nome dele completo no chat para vocês. Pedro Ludovico Teixeira. Ele será nomeado por Getúlio Vargas, não teve eleição, nomeado por Vargas como interventor, ou seja, governador de Goiás. Mas isso não vai acontecer só aqui no nosso estado. Esse é o maior exemplo. Vai acontecer no Brasil inteiro. E ele vai nomear muitos militares, viu? Para comandar os estados. Por exemplo, teve um chamado Juarez Távora, que vai ser interventor de vários estados do Nordeste ao mesmo tempo. Teve um tenente chamado João Alberto, que vai ser nomeado interventor de São Paulo. Então Vargas vai nomear militares, por quê? Adivinha? Porque esses militares ajudaram ele a chegar ao poder, né? Sem a força militar não teria ocorrido a revolução barra golpe de 1930, ok? Não só de rua, viu, Neves? De praça também. Isso, exatamente. Aquele palácio gigante da Praça Cívica, Palácio do Governo Estadual, ele se chama Pedro Ludovico Teixeira. Lá pertinho do colégio, né, na Praça Cívica, ou saudades de ir para a escola. Cansado de falar para uma tela de computador e não ver vocês assim ao vivo. Mas enfim, lá pertinho da escola, na Praça Cívica, tem uma estátua de um homem a cavalo. É uma estátua bem grande, inclusive. E esse homem em cima do cavalo é Pedro Ludovico Teixeira. Inclusive, ele era médico. Sim, Amanda, também tem um setor aqui em Goiânia chamado Setor Pedro Ludovico. Boa, João. Se você está se referindo ao povão, a massa, Getúlio vai dar um jeito de ganhar o apoio dessa massa para que ela não conteste essas medidas, tá certo? Mas por enquanto a população vai só assistir mesmo. E Getúlio tinha feito algumas promessas, lembra? Durante ainda a sua campanha, quando era candidato a presidente. Promessas que interessavam ao povo. A principal delas, a criação de leis trabalhistas. E isso vai fazer com que Getúlio ganhe apoio popular. Bom, agora indo para a esfera econômica. Por incrível que pareça, a primeira atitude de Vargas na presidência, na área econômica, tá? Na área econômica, foi defender o setor cafeeiro. Aí o aluno, a aluna, podem achar estranho, né? Professor, eu já estudei muito a Era Vargas e eu sei que Getúlio era fã de indústrias.
que ele queria modernizar a nossa economia, investir na industrialização. Aí o senhor vem e me fala que a primeira atitude dele na área econômica foi defender o café. Não faz sentido. Explico. Vargas, querendo ou não, ele gostando ou não disso, o setor cafeeiro, ele era a base, ele era o alicerce da nossa economia nessa época. Certo? E aí, para tirar o Brasil de um buraco chamado crise de 29, ele precisava salvar o setor cafeeiro. Salvar o café não era salvar apenas os lucros dos cafeicultores. Não. Era salvar a economia brasileira como um todo. Então, Vargas vai defender o setor cafeeiro durante seu governo provisório. Como que ele vai fazer isso? Com uma atitude que não era inédita. Não era a primeira vez que acontecia. Não era a primeira vez que essa atitude estava sendo tomada. O Estado, no caso aqui o governo federal, vai comprar e vai eliminar o excedente da produção de café. Vargas vai pegar o resto das reservas públicas que havia, o resto de dinheiro que havia nos cofres públicos. Olha que atitude ousada. Vai comprar o café que estava estocado nos portos, principalmente lá no Porto de Santos, principal porto do Brasil até hoje. E esse café será eliminado. Uma parte será jogada no mar, outra parte será queimada. A maior parte será queimada. Inclusive, Getúlio, ele arrumou uma maneira bem criativa de queimar esse café. Ele vai ser queimado junto com carvão nas locomotivas, nos trens da época. Aí vai ficar o cheirinho de café no ar. Olha que gostoso. Mas eu pergunto, por que ele fez isso, hein? Porque, sim, cara, por que Vargas vai queimar o café? Não era melhor distribuir para os pobres? Alguém me explica isso? Isso, muito bem. É esse o raciocínio. Gente, o objetivo da queima do café era regular a oferta e a procura. Queimando o café vai diminuir a sua oferta, certo? E aí o preço vai aumentar, valorizando o produto e salvando, repito, não só o bolso dos cafeicultores, mas salvando a economia brasileira. Essa foi a principal estratégia de Getúlio para tirar o Brasil da crise de 29 e vai acabar dando certo, ok? Karen, sobre a sua pergunta, a resposta é sim. Ele também defendeu o setor cafeeiro para buscar apoio dessa elite agrária, desses fazendeiros. Ele precisava disso como forma de sustentação política para o seu governo. Mas a principal intenção dele era salvar a economia brasileira, ok? O Estado, o governo federal, comprou e eliminou, queimou o excedente da produção de café, diminuindo a oferta, aumentando o seu preço. Uma coisa que está acontecendo com o arroz hoje em dia, né? Mas o arroz não está sendo queimado. Por que o arroz está tão caro? Porque os grandes produtores, o chamado agronegócio, estão preferindo vender para fora, exportar o arroz. A maior parte da produção de arroz do Brasil está sendo vendida para fora. O real ele está desvalorizado em relação ao dólar, então para os outros países está barato comprar o arroz brasileiro. E para os produtores do nosso país está vantajoso comprar e receber em dólar, já que o dólar está alto. E aí quem paga o pato somos nós, né? Tendo que pagar mais de R$ 30 num saco de 5 quilos de arroz. Então, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tudo para o bolso deles, claro. Enfim, entenderam essa atitude do setor cafeiro? Mas, ainda nessa primeira fase de governo, ainda no governo provisório, Getúlio vai enfrentar um desafio. Em São Paulo, vai estourar um movimento que vai tentar tirá-lo do poder. Esse movimento está aqui destacado, hein? De vermelho, tá vendo? A chamada Revolução Constitucionalista. Ela ocorre em São Paulo, no ano de 1932. Os paulistas
principalmente a oligarquia paulista, lá do PRP, Partido Republicano Paulista, estavam grilados ainda desde 1930, não tinham engolido essa história de que eles tinham vencido as eleições e não tinham chegado ao poder, né? Que Vargas impediu a posse do candidato paulista eleito, Júlio Prestes. Agora, essa revolução ela vai ter mais duas motivações principais. A primeira delas está no nome. Dá para deduzir, não dá? Olha o nome, ó. Revolução Constitucionalista. Tem a ver com Constituição, não tem? Claro. Nós já estávamos no ano de 1932, já tinha 2 anos que Vargas estava na presidência e nada dele aprovar uma nova Constituição. Estava só enrolando, só protelando. Os paulistas vão apelar e eles vão pregar: exigimos uma nova Constituição para o Brasil. Daí o nome Revolução Constitucionalista. Só que tinha outro motivo também, pelo qual eles estavam bem insatisfeitos. Lembra lá no primeiro tópico que eu disse que o Vargas tinha nomeado interventores para governar os estados? No caso de São Paulo, ele nomeou um político que, na verdade, era um militar. Ele era um tenente pernambucano chamado João Alberto. Ou seja, o cara era militar, ele nem era civil, e ele também não era paulista, era nordestino. Os paulistas estavam incomodados com o seu governo. Eles queriam um novo interventor, um novo governador para São Paulo, que fosse civil, ou seja, não militar, e que fosse paulista. Então, repito, quais eram as principais reivindicações dessa revolução? Uma nova Constituição do Brasil e um novo governador para São Paulo, civil e paulista. E os paulistas vão começar a protestar contra o governo de Getúlio. Em uma das primeiras manifestações contra o governo Vargas, que foi inclusive pacífica, tá? Um protesto pacífico, houve uma dura repressão por parte das tropas do governo. E nessa repressão, 4 jovens estudantes acabaram mortos. Eles estavam desarmados, viu? Esses 4 jovens estudantes estavam desarmados, protestando contra o governo Vargas, e mesmo assim foram mortos pelas tropas do governo. Aqui estão as iniciais dos seus nomes. Essa sigla que está destacada em verde no slide, achou? MMDC. Eu vou falar os nomes, mas não precisa decorar. Não vai cair no Enem e nem na minha prova, tá? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Eram as iniciais dos nomes desses 4 estudantes mortos pelas tropas do governo, lá em São Paulo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Galera, a morte desses 4 jovens estudantes protestando contra o governo Vargas de maneira pacífica, lembrando que eles estavam desarmados, isso vai desencadear um movimento armado paulista contra Getúlio. Os paulistas vão pegar em armas para tentar derrubar Vargas. E a sigla, as iniciais dos nomes daqueles 4 jovens estudantes, vai virar tipo uma bandeira de luta dos paulistas contra o governo de Getúlio. Serão tropas estaduais de São Paulo contra as tropas federais, fiéis ao presidente. Quem você acha que vai vencer esse embate? Sua pergunta foi ótima, João, já respondo ela. Quem vai vencer esse embate militar? As tropas paulistas ou as tropas federais? Claro que as tropas federais, porque elas são bem maiores, né? Claro que foram. As tropas federais vão conseguir derrotar as tropas estaduais paulistas. E Vargas vai continuar no poder. E aí, uma brilhante pergunta que o João fez. Eu mesmo ia fazer essa pergunta, mas o João já se adiantou. Professor, peraí. O Vargas derrotou os paulistas militarmente. Sim, derrotou. Então, por que mesmo assim o movimento foi chamado de revolução?
Revolução não é quando um grupo chega ao poder? Não necessariamente. Revolução é quando os objetivos são alcançados. Isso, cara. A cara já conseguiu achar a resposta ali, ó. Quais eram as principais reivindicações dos paulistas? Uma nova Constituição e um novo governador. Vargas, mesmo derrotando os paulistas militarmente, ele vai nomear um novo governador para São Paulo, do jeitinho que eles queriam, civil e paulista. Chamava Pedro Toledo. Pedro Toledo. E ele vai convocar, logo no início do ano de 1933, uma Assembleia Constituinte. Ó, convocação de uma Assembleia Constituinte. O que uma Assembleia Constituinte faz, meu povo? Vai elaborar leis para uma nova Constituição. Tá, professor, entendi. Então, o movimento chamou Revolução porque os objetivos foram alcançados, né? Os paulistas conseguiram o que eles queriam. Uma nova Constituição, um novo governador. Mas por que Vargas atendeu às reivindicações deles, sendo que Getúlio já tinha derrotado o movimento na esfera militar? Gente, Vargas era um homem extremamente astuto, inteligente, politicamente falando. Ele sabia que ele não podia governar com estabilidade, com tranquilidade, se ele tivesse a oposição do estado mais rico do Brasil. Ele precisava ganhar o apoio dos paulistas. Então é por isso que ele vai atender às suas reivindicações. Foi uma jogada política isso. Entenderam? Bom, galera, falei demais. Até aqui, conseguiram acompanhar? Dá um joinha para mim, por favor. Se você conseguiu acompanhar até aqui. Tá tranquilo? Tá bem? Massa. Que bacana, que bom. E aí, como eu já disse, o Getúlio vai convocar uma Assembleia Constituinte em 1933 para elaborar uma nova Constituição. Vai demorar um pouquinho para ela ficar pronta, né? Essa Constituição só fica pronta, de fato, em 1934. Ela será a terceira Constituição da história do Brasil. E ela foi promulgada. O que significa ser promulgada, hein? Me lembra aí, por favor, essa palavra. Promulgada significa o quê? Isso, Karen. É isso mesmo. Significa que ela foi votada. Ela foi votada por uma Assembleia Constituinte. Toda vez que uma Constituição é votada por uma Assembleia, ela é promulgada. Tá certo? E aí, só para puxar a memória de vocês, eu disse que era a terceira Constituição. Quais foram as outras duas? Não precisa lembrar a data. Eu quero que vocês lembrem o governo de cada uma delas. A primeira Constituição foi no governo de quem? Dom Pedro I. É até fácil lembrar, né? Nosso primeiro governante. E a outra Constituição, a segunda? Isso, muito bem. Deodoro da Fonseca. A primeira Constituição foi a de 1824, aquela que foi outorgada, foi imposta pelo imperador Dom Pedro I. E a segunda foi de 1891, após a proclamação da República. Ela foi promulgada durante o governo de Deodoro da Fonseca. Essa era a terceira Constituição da nossa história e a mais democrática de todas elas. Professor, esse slide está muito colorido. Por que esse tanto de cores aqui? Essas três primeiras características, elas não estão destacadas porque elas não trouxeram mudanças, né? Ó, o Brasil continuou sendo uma república federativa. Já era assim na Constituição anterior, na Constituição de 1891. Uma república dividida em federações, em estados. O poder continuou dividido em três: executivo, legislativo, judiciário. Já era assim antes. Inclusive os três poderes independentes e equilibrados, harmônicos entre si, pelo menos na Constituição, né?
As eleições continuaram sendo diretas, mas aí o Vargas vai colocar uma observação, menos a primeira. Ele era espertinho, né? A primeira eleição, a partir da promulgação dessa Constituição, primeira eleição para presidente, ela vai ser indireta. Primeira eleição para presidente. E vai acontecer nesse mesmo ano, tá? 1934. Ela vai ser indireta. Me fala aí, por favor, em uma eleição indireta, quem escolhe o presidente da República? É o povo? Indireta. Não. Se fosse o povo, seria eleição direta, né? Então, quem escolhe? Em uma eleição indireta, quem vai escolher o presidente? Isso, muito bem, João, o Congresso. A própria Assembleia que fez a Constituição foi transformada em Congresso Nacional e dentro dela vai haver uma eleição. Tá, professor, mas por que o Vargas pediu para colocarem essa característica? Simples. A maior parte dos congressistas eram aliados de Getúlio nesse momento. Então, se a eleição fosse feita dentro do Congresso, Vargas tinha a certeza que ele seria eleito. E é o que vai acontecer. Vai rolar uma eleição para presidente nessa data, 1934, uma eleição indireta, lembrando, dentro do Congresso, e o próprio Getúlio vai ganhar, vai vencer e vai continuar no poder. Foi outra jogada política dele. Lembra? Ele era o velhinho tarado pelo poder. A partir daqui, quando começa a ficar colorido, nós temos mudanças. Deu para perceber que foram muitas, né? Por exemplo, isso aqui foi promessa de campanha, hein? A criação do voto secreto. Me ajuda aí, terceiro ano. O voto secreto, ele vai inibir, ele vai dificultar qual prática política do período anterior? Muito bem, o voto de cabresto. Muito bem. Neves é com T de tatu, viu? Lá no Rio de Janeiro vocês falam cabresco, mas é cabresto, com T de tatu. Tô brincando. Gente, vai dificultar. Eu não disse que vai acabar, hein? Não falei isso. Até porque voto de cabresto tem até hoje. Tá? Mas vai dificultar. O voto não era mais aberto. O voto era secreto. Outra mudança importantíssima. O voto feminino. Uma curiosidade. O voto feminino foi criado ainda por decreto-lei de Getúlio Vargas, 2 anos antes. Ele foi criado em 1932. E aí ele vai ser incorporado à Constituição de 1934. Tá? Mas, não se esqueça, a criação do voto feminino não foi um presente de Vargas. Isso aqui foi fruto da luta das mulheres, da luta das sufragistas. Começou na Europa esse movimento, Estados Unidos, e chegou ao Brasil. Aquelas mulheres que fizeram parte do movimento modernista, lembra? A Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, essas mulheres, elas já pregavam essa bandeira de que deveria haver voto, sim, feminino. As mulheres também eram cidadãs. Então, não atribua a uma boa vontade, a uma consciência de Getúlio a criação do voto feminino. Não. Foi luta das mulheres mesmo, tá? Criação de uma justiça eleitoral que vai evitar uma coisa que acontecia também muito durante a República Velha. Uma coisa que começa com F. A justiça eleitoral foi criada para evitar o quê? Começa com F, de faca. Fraude, exatamente. Canuto, podemos dizer que ele também queria o apoio político das mulheres, tá? O Getúlio não era bobo, não. A justiça eleitoral, ela foi criada para ser independente do governo, completamente independente. Ela não pode estar ligada ao governo, justamente para evitar fraudes eleitorais. E ela existe até hoje. Nacionalização de riquezas minerais. Professor, que riquezas minerais seriam essas? Petróleo, ferro, ouro. E essa palavra nacionalização significa que essas riquezas deveriam ser exploradas somente por empresas nacionais, por empresas brasileiras.
Aqui Getúlio mostrava a sua segunda grande característica. A primeira foi o seu autoritarismo. A segunda, o seu nacionalismo econômico. Isso é uma característica muito marcante de Vargas. Tá bom? Legalização dos sindicatos. Os sindicatos, como entidades que representavam os trabalhadores na luta pelos seus direitos, eles já existiam desde a República Velha. Vocês lembram de eu comentar isso. Só que eles eram clandestinos, eram ilegais. Agora eles foram legalizados. Nossa, professor, então Vargas deu uma liberdade para os trabalhadores, hein? Na verdade, foi uma pseudo-liberdade. Porque, ao mesmo tempo que Getúlio legaliza os sindicatos, ele vai vigiá-los de perto. Então, era uma pseudo-liberdade. E, para terminar, eu vou deixar as leis trabalhistas para a próxima aula, tá? Até porque eu quero comentar as principais que foram criadas nessa época. Outra promessa de campanha que foi cumprida. Essa Constituição foi a primeira a instituir o ensino primário, que é o ensino básico. A gente chama hoje em dia de ensino fundamental, como público, gratuito, né? E obrigatório para todas as crianças. Isso foi muito positivo no nosso país. Tá certo? Karen, minha secretária, por favor, me lembre continuar a partir de leis trabalhistas na sexta-feira, ok? Gente, conseguiram entender a aula de hoje? Me dá um joinha aí, por favor. Tranquilo? Beleza? Massa. Bom, galera, obrigado pela presença, obrigado pela participação, tá? Até sexta-feira a gente continua. E aí esse material vai ser postado para vocês lá no site, esses slides, tá bom? Beijo, abraço. Tchau, tchau, galera.